Eu sou Marcela Rabelo, sou artista da dança, pesquisadora, professora de danças populares, danças brasileiras. Comecei minha formação como brincante, nos terreiros de tradição, de Maracatu, Caboclinhas e também com o Balé Popular do Recife. Eu sou a Deise Miranda, eu gosto de falar de quem eu sou filha, Minha mãe se chama Maria, meu pai José, são dois baianos que vieram jovens para São Paulo para trabalhar naquele movimento migratório, da construção da cidade de São Paulo. São formas de acessar nossa ancestralidade, E aí, quando eu penso em ancestralidade, eu penso nossa história, eu penso em nossas famílias. Eu falo que a dança quem me trouxe minha identidade. Que até então é o que eu falei para vocês, eu queria ser branca. Não aceitava ser... Eu tinha vergonha de ser filha de nordestino, mas não aceitava, eu tinha vergonha de ser filha de nordestinos, Eu dei aula um tempo numa ONG, numa comunidade aqui de Recife. E essa comunidade, ela, apesar de estar localizada em Recife, muitas das crianças, elas tinham vergonha do próprio cabelo, da estrutura do cabelo, vergonha da cor da pele. E aí, com o passar do tempo, a gente começou um projeto lá, que era todo voltado para danças populares. A gente trabalhava coco, afro, caboclinhos, afoxé, todas essas danças que a gente tem aqui, que trazem muito a história afro-indígena. E aí, com o passar de um tempo, 2, 3 anos, essas crianças começaram a soltar os cabelos, a usar o cabelo de uma forma mais natural, a pesquisar mais sobre essas danças. Por que é importante estar a cultura popular brasileira na escola? Para trabalhar a identidade. Para trabalhar a identidade afro-brasileira, inclusive. Pensando na escola pública, as crianças negras se identificam com essa cultura. Entender que o que a avó faz tem a ver com o que eu estou dançando aqui. Quantas vezes eu vi crianças falando assim, nossa, parece meu tio, parece meu avô, quando eu mostro um vídeo, sabe? Parece meu pai, minha mãe, Então, assim, você fala, que legal, Minha mãe, meu pai, é legal o que eles fazem, O jeito que eles... Olha que bonito, Então, isso aumenta a autoestima, a aceitação, Para mim, essa experiência foi muito significativa no sentido de, poxa, como é importante para entender a si, o que nos constitui, E tá ali, e aí a gente tem uma sociedade que oprime, que coloniza de fato, e isso é constante, esse processo de colonização, e essas danças são um instrumento de contra-colonial completamente. Então, a criança sorri com o cabelo do jeito que é, com o rosto do jeito que é, com o tamanho do nariz do jeito que é, com a boca do jeito que é, porque ela começa a ver referências de mestres, mestras e dentro da própria família que são belas. A gente tinha vergonha de ser filha de nordestinos, E acho que era uma menina assim, E a dança com a cultura popular brasileira trouxe a minha identidade, E aí foi muito bonito porque quando eu comecei a mostrar para minha família o que eu estava dançando, eles falaram, a gente cantava essa música na Bahia. A gente fazia isso lá na Bahia. A minha avó falou, Deise, a gente cantava essa música. Elas se enxergam naquilo e começam a ter uma espontaneidade maior, começam a enxergar essa coisa da brincadeira como algo positivo e que permite a gente criar novas amizades. Enfim, é uma gama de acréscimo que eu acho que não teria nem como mensurar. A gente vive num país muito racista e é racismo estrutural. Então, as instituições são racistas. A escola é uma instituição racista. O ensino é racista. A gente não tem uma educação antirracista ainda no Brasil. As crianças, os adolescentes, eu acredito que eles são um instrumento dentro da própria casa de trazer diálogos sobre racismo, sobre intolerância religiosa. Às vezes a gente enfrenta, muitas vezes a gente enfrenta. Já teve a situação da gente apresentar dentro da escola, de uma escola pública, que uma colega era professora, e aí mães foram lá reclamar com a direção no outro dia, por que estava trazendo macumba para dentro da escola? Associavam essas danças a professor, isso é algo do demônio. Quando eu peguei o tambor, ela estava assim preparada para dançar. Quando eu peguei, ela já virou para a programadora do assim,
Mas isso chegar na fazenda não tem nada a ver com macumba, não, né? E aí, esse pré-conceito, no sentido de eu não tenho um conceito nem o outro, eu achava algo antes, né? E agora acho outra coisa, é quebrado numa aula de dança, ou através de uma troca de olhares. Nas escolas públicas que eu já trabalhei, precisou ser feito um trabalho com as funcionárias, né? Da merenda, da limpeza, outras professoras, colegas, para desconstruir que aquilo não era macumba. Então, isso está entre os professores, às vezes na gestão da escola, com direção, coordenação, né? Então, às vezes você tem que fazer um trabalho de formação ali com todos os colegas. Acho que a gente tem muito a percorrer no sentido de pensar essas danças como um instrumento de luta, de resistência, né? Quando eu penso nos contextos de cantigas que a gente tem, né? Tantas cantigas de coco, de roda que a gente tem, né? E, infelizmente, as crianças de hoje em dia, acho que não estão muito ligadas a esse contexto da cultura popular, não têm tanto conhecimento dessas cantigas. Mas se a gente começa a trabalhar no contexto do lúdico, da roda, do bater palma, do interagir com o colega, da brincadeira que a gente falou do começo, isso facilita. Qual é a aprendizagem que não é gostosa brincando, né? Então, tudo se torna mais fácil. E ainda mais quando a gente está aprendendo a ler, a entender através da nossa própria história, né? E eles traziam pra gente sempre como, primeiro, a música, ensinavam a cantar e a gente repetia o coro. Então, geralmente, as músicas são quadrinhos, aquele formato de quadrinhos, 4 versos, em que eu falo, repete, fala, repete. Então, você tem essa oportunidade de ouvir e responder o coro. Ouve e responde o coro. Então, acho que várias manifestações da cultura popular brasileira têm esse formato, que ajuda a você aprender a cantar, como coro. Alguém puxa e você responde o coro. Lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia, tem areia boa, areia pra gente peneirar. Coisas assim, né, que são aparentemente simples, mas que se a gente começa a brincar de pergunta e resposta, né, dentro de um processo de ensino-aprendizagem, né, de alfabetização, tem muito, acredito, a acrescentar. Na periferia já está, essas cantigas já estão no nosso imaginário, no nosso cotidiano. Agora é trazer para essas crianças que talvez não tenham essa oportunidade de viver isso pelo contexto que estejam, uma outra forma lúdica de brincar, de aprender, né? E eu lamento muito isso, porque quando a gente, mais uma vez, voltando para a questão da história, seriam formas de acessar, de fato, e de trazer essa história que nos é negada, de uma forma lúdica e de uma forma muito presente, verdadeira, assim, no sentido de que está acontecendo. Poxa, como seria bom se mestres e mestras da cultura popular estivessem na escola pública, conversando sobre como eles fazem seus processos para sair num carnaval. O que eu acho que seria o ideal é que essas prefeituras levassem esses mestres para dentro da escola, né? Leva para dentro da escola, as crianças fazem uma entrevista, né? Fazem trabalho sobre, porque às vezes mora ali do lado. Numa aula, por exemplo, sobre, se a gente for falar do ciclo do açúcar aqui, por que não trazer um caboclo de lança para falar da realidade dele, que é dura, que ele vai lá, ele corta a cana, mas ele também é caboclo de lança no carnaval. Falta da estrutura um olhar mais sensível para esses professores, para essas professoras, e um olhar mais sensível para a cultura popular como instrumento de formação, de fato, de cidadão. Aí, voltando para a palavra folclore, no caso da escola, eu vejo que ele é ainda utilizado de uma forma reducionista porque se limita a um dia. Vejo que ele é descontextualizado do presente, porque se a gente pensa uma outra forma de trazer esse folclore, que eu prefiro utilizar a cultura popular, para a escola, no sentido do presente, de trazer essas pessoas que fazem a cultura popular para dialogar com os professores, com os alunos, né? Se eu vou usar a palavra folclore, que eu não a reduza, né? Que eu traga todo um contexto, né? E dizer, as pessoas, né? Elas continuam fazendo. Existe uma história presente
por trás disso tudo, que não é só o dia 22 de agosto ou, né, o dia que a gente também, ainda bem, já estamos questionando esses dias, né, dia do índio, enfim. E eu acho que isso é a grande, talvez uma das grandes mensagens, uma das, né? Ah, não, mas uma das grandes mensagens das danças populares, né? Se não for no coletivo, a gente não segue em frente. Essas manifestações todas, elas envolvem a disponibilidade, ao meu ver, né, de ser criança, de se permitir estar o tempo todo aprendendo, em constante aprendizado, né?